Glória a Deus, aleluia. Que contigo estou entendes minha dor, Senhor, vou suportar, difícil a caminhar até o fim, Senhor, as sessões me apavoram, tempestades no meu caminho, e esconde de mim, Senhor, tá difícil a encontrar um barco na rua, um dia demais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Nath, meu amor. A palavra que Deus colocou nessa campanha, que vamos começar nesta noite, nessa sexta-feira, se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 3. Você já vai pegando a sua Bíblia, já vai colocando ela, abrindo, deixando ela aberta, para que Deus possa falar com cada um de nós nesta noite. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Isaías capítulo 43, o versículo de número 3, nos diz assim: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ao fundo está esse louvor que nos fala que o agir de Deus ninguém pode impedir, que é o próprio Deus que vai entrar na peleja. E quando Ele entra na peleja, quando Deus entra na luta, glória a Deus, aleluia, nós sabemos que a vitória é certa. Então Deus está dizendo nesta noite, para aquietar a alma, se aquietar porque Ele já se levantou por você. Continua fazendo a obra, continua perseverando, continua orando. Aquieta a alma, porque Ele vai fazer, porque Ele sim pode fazer. Eu posso falhar, outras pessoas podem falhar com você, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele não fala, Ele não falha. E quando Ele se levanta para agir, porque Ele nos trata como filhos. Nós somos os filhos amados. Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, para que nós pudéssemos observar e entender o amor que Ele tem por nós. E aí você para e pensa, o amor de Deus é tão grande, que Ele pega o seu único filho, manda para a terra, tendo toda a glória, todo o poder, Ele deixa tudo e morre por nós, e morre pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e sem julgar ninguém, sem condenar ninguém. O Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama. E saiba nesta noite que ninguém, nada, pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual a situação que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas uma coisa eu aprendi nas minhas lutas, e você também está aprendendo nessas lutas, que Deus está te ensinando, Deus está te capacitando, porque a tua fé em Deus, ela pode te levar a lugares que você nunca imaginou. A sua confiança, você continuar firme na presença de Deus, Ele vai fazer. Ele vai se levantar e vai agir. Como está dizendo o hino, né? É você cantando, é você adorando e Ele agindo. É você cantando, adorando e Ele agindo. Glória a Deus, aleluia. Que você possa neste momento estar sentindo a presença de Deus onde você estiver. Deus colocou esse propósito no meu coração de fazer essa campanha, e aí eu
pedindo a Deus, queria fazer em agradecimento a algo que depois eu vou contar no final da campanha, mas eu vou cumprir os 7 dias. Então serão 7 dias, 7 sextas-feiras, a partir das 11 horas, e aí Deus vai nos falar. Porque quando Deus fala, Ele fala para mim e fala para cada um que estiver ouvindo e para cada um que vai ouvir essa mensagem depois. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei o que Deus quer através disso, mas eu sei de uma coisa, que nenhum dos planos de Deus ele é frustrado. Glória a Deus, aleluia. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Quem tiver Bíblia aí, né, do outro lado da telinha, vamos começar a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para mim e para todos aqueles que Deus convidou, porque é o Espírito Santo de Deus que convida, né? Que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43 e o versículo de número 13. Isaías 43 e o versículo de número 13. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E este versículo, ele me fala muito, porque no momento em que eu mais precisei, no momento que eu mais estava assim aflito, Deus usou alguém e através dessa palavra Ele me falou que agindo Ele, ninguém pode impedir. Isaías 43, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para todos que estão aí, né, ouvindo as palavras do Senhor. Que eu venha a diminuir e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Que não sejam mais as minhas palavras, mas que sejam as palavras de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso toca nos meus lábios com atanás, queima os meus lábios e de minha boca saia a vontade e a voz do Deus Todo-Poderoso, para a meditação do meu coração e para a meditação de todos que estão aí ouvindo a palavra do Senhor. Isaías 43, versículo de número 13, nos diz assim: antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus, aleluia. Então, a mensagem que toca aos nossos corações, que Deus está nos lembrando, que agindo Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que vai impedir? Me diga, a situação que você está passando, as pessoas que estão se levantando contra você, quem vai impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o projeto de Deus na sua vida, na minha vida? Podemos falhar muitas vezes, mas nada pode impedir o projeto de Deus. E saiba que nesta noite Deus está dizendo para você, e para você que está ouvindo estas palavras, que ninguém, está ouvindo bem o que Deus está dizendo? Ninguém pode impedir o agir dele. Há quem pode impedir. Há quem possa tentar ou imaginar que possa impedir o plano de Deus na sua vida. Mas Deus está te dizendo, está te lembrando. Porque às vezes nós esquecemos porque somos falhos. Mas Ele está dizendo, Ele está nos lembrando. Ei, rapaz, ei, moça, preste atenção. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. E através da palavra do Senhor, nós podemos observar o que Deus está falando, porque o que Deus fala, Ele cumpre. No livro de Êxodo, capítulo de número 5, e o versículo 1 nos diz assim: depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O versículo 2 nos diz: respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça, eu, a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Neste momento, o Faraó, ele toma uma atitude
a atitude mais insana que alguém pode tomar na vida, que é querer enfrentar a Deus. O povo, no capítulo 2 do livro de Êxodo, estava numa angústia muito grande, numa situação difícil. O faraó tinha morrido e assumiu seu filho. E os trabalhos eles foram aumentados, eles foram triplicados. O povo já não suportava mais tamanha dor. Mas aí o povo se uniu, lembrou da promessa que Deus tinha feito a eles. Então eles se juntaram, se reuniram e começaram a orar. E começaram a clamar. E aí, sabe o que aconteceu? Deus, do outro lado, levantou um homem chamado Moisés. Um homem que era pesado de línguas. Um homem que poderia não ser ideal. Mas nas mãos de Deus, ele pega as coisas simples e faz o que ele quer, porque ele é Deus. E aí leva este homem chamado Moisés. Este homem a qual Deus escolheu para uma grande obra. Deus tem escolhido pessoas para grandes obras, para grandes coisas. Assim como Moisés, nos dias de hoje, Deus está escolhendo pessoas, homens e mulheres de Deus, para uma obra, para algo que Ele quer fazer, que Ele deseja fazer. Porque você é um projeto de Deus. Então Deus mandou Moisés até o faraó. E Moisés obedeceu, mesmo com medo, mesmo sabendo que, não, Deus, ele não vai ouvir não. Então, mas ele foi, ele obedeceu a Deus. Mas sabe por que Moisés obedeceu a Deus? Porque ele sabe em quem estava confiando. Sabe que agindo Deus, não há quem possa impedir. Então, Moisés pegou seu irmão Arão e foi até o faraó. E aí levaram a mensagem de Deus, que liberasse todo o povo para ir adorar a Deus no deserto. E sabe o que aconteceu? O faraó fez pouco. Ele nem ligou, ele não estava nem aí. Se por acaso eu conheço esse seu Deus? E como é que vocês vêm a mim pedir, eu que sou Deus do Egito? Ele na posição de Deus, se achando Deus do Egito, achando que poderia enfrentar o Deus Todo-Poderoso, achando que poderia enfrentar o Deus de Israel. Então, ele assume essa atitude. E a partir dessa atitude, através da palavra do Senhor, nós começamos a observar o que tem acontecido. O faraó fica insistindo, lutando contra Deus. Então Deus permite que venham as pragas. E vem praga após praga. E aquele homem de coração duro não obedece à voz de Deus. A situação do povo estava difícil. E a cada nova praga, o faraó se irritava mais ainda. E a cada nova situação, ele começava a ficar mais enfurecido. E o coração dele estava duro. Mas o que ele não entendia, e que ele teve que entender depois, é que agindo Deus, não há quem possa impedir. Então o faraó foi tentando. E Deus colocou a sua mão, desceu sobre o Egito as suas pragas. Até que na última, Deus toca nos primogênitos do Egito. E a partir daí, quando morre o seu filho, o faraó diz, vão embora. Manda o povo se dispersar. Porque até então, nesse intermédio, o faraó ficou querendo negociar com Deus. Deus disse algo e o faraó queria fazer metade. E Deus dizia através de Moisés e de Arão, não é assim. Eu quero é desse jeito. Você e eu não podemos impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus se propõe, deseja fazer algo, não há quem possa impedir. Quando Deus levantou você do seu nascimento e disse, eu lhe escolhi e eu vou fazer algo diferente na sua vida. A partir desse momento, só existe uma coisa que pode parar isso. Porque Deus, ele não se arrepende. Deus, ele promete algo e promete muitas vezes por si mesmo. E ele não volta atrás, ele não muda.
Mas eu e você é que podemos nos afastar. É que muitas vezes nos afastamos do plano de Deus. E quando nos afastamos do plano de Deus, nos afastamos da potente mão protetora de Deus, porque Deus está assim, com as mãos nos protegendo, nos guardando. E aí muitas vezes nós nos afastamos. E aí quando nos afastamos, você já parou para pensar que está tudo bem, estamos caminhando com Deus? E quando nos afastamos, algo começa a dar errado. Quando não observamos a Deus e os seus mandamentos, algo começa a dar errado. É como se nós estivéssemos querendo enfrentar a Deus, enfrentar a vontade de Deus. E quando isso acontece, Deus continua lá, mas nós estamos nos afastando. E muitas coisas nos sucedem, nos acontecem, porque nós nos afastamos de Deus. Porque o amor de Deus para mim e para você, ele não muda. Ele continua o mesmo. Ele sabia muitas vezes que você ia errar, que você ia fracassar. Muitas vezes que você iria negar o seu nome. Mas mesmo assim, Deus te ama. E por esse amor tão grande, Ele faz muitas coisas por você. Mas eu pergunto, Deus coloca essa pergunta no meu coração. E essa pergunta vem primeiramente a mim e depois a vocês. Será que eu estou fazendo aquilo a qual Deus colocou para me fazer? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou caminhando no projeto de Deus? Ou será que eu esqueci o projeto de Deus? Você lembra quando Deus falou com você as primeiras vezes? Quando Deus disse assim: eu tenho um projeto para a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou fazer algo diferente na sua vida. E o que você fez? Me diz, o que foi que você fez? No primeiro momento você confiou e acreditou. E aí você foi caminhando. Mas depois você foi achando que o negócio estava muito difícil. E aí você foi deixando de lado. Deus fez um projeto maravilhoso para lhe entregar. E você foi deixando de lado muitas vezes. Mas hoje, nesta campanha, Deus está dizendo que não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E Deus está te lembrando de muitas coisas que às vezes você andou esquecido. Mas todas as promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir. Todas as coisas que Deus falou para você, elas vão se cumprir. Deus me lembra agora a história de José. José, ele foi caluniado. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, pelos próprios da sua família. José passou por todas as situações, mas ele continuou adorando ao Deus vivo. Apesar de todas as situações, de ter sido preso injustamente, apesar de tudo que ele passou, ele continuou confiando. Ele guardou no seu coração as palavras de Deus. E muitas vezes, até mesmo imagino eu, ele cansado, porque não é fácil passar por tantas lutas. Ele olhava para dentro de si mesmo, e assim como o salmista nos fala: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E imediatamente no seu coração, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Deus vai agir nessa situação que você está passando. Mas você precisa entender uma coisa de uma vez por todas: que você precisa estar na posição para que o projeto de Deus ele possa continuar. Porque Deus não parou de agir na sua vida e na minha vida. Nós que paramos no caminho. Foi eu que muitas vezes não acreditei e parei. Fui eu muitas vezes que falhei. Mas Ele, com o seu tremendo amor, sempre me dizia e sempre diz para você: eu cuido de você. Nos momentos de maior aflição da minha vida,
Eu ouvi a voz de Deus dizer: não temas, pois eu sou contigo. Não temas. José, depois de ter passado por todo esse processo, chegou aonde Deus queria. A palavra de Deus nos diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no momento oportuno Ele vos exaltará. José passou pelo que passou, mas não negou a Deus. Continuou. E isso que Deus está dizendo, está nos lembrando. Continua. Está difícil? Continua. Está doendo? Continua. Porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Ninguém pode parar o agir dele. Ninguém pode impedir quando Deus quer fazer algo na vida de alguém. Mas nós nos afastamos. Nós falhamos. Mas nesta noite, Deus está dizendo: Josué passou pelo que passou, e eu o exaltei. Moisés ouviu a minha voz, e eu usei ele como instrumento para libertar um povo. Glória a Deus, aleluia. Seja alguém que Deus quer usar nos dias de hoje. Seja alguém que quer descer, que quer se humilhar diante da potente mão do Senhor, para que Ele, no momento oportuno, possa usar e queira usar, porque Ele te ama. Ele quer que você tenha uma vida confortável. Deus deseja com que cada um dos seus filhos tenha do bom e do melhor. Mas nós não podemos ficar nessa de estar em cima do muro. Nós temos que assumir uma posição, porque a promessa está lá. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê que Deus pode fazer algo diferente na sua vida? Você crê que Deus pode te tirar dessa situação? Você crê que Deus está no controle da situação? Você crê que Ele pode fazer? Deus pode fazer o impossível, porque para Deus não existem impossíveis. Mas nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, a entender qual é a vontade do Senhor e, acima de tudo, aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil aceitar a vontade de Deus, mas é necessário, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quem és tu, homem, ou quem és tu, mulher? Porventura sabes tu quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, assim diz o Senhor. Porventura tu sabe quando foi fundado o céu e a terra? Por acaso tu sabes? Jó questionou a Deus e Deus falava com Jó. E aí Jó reconhece a sua ignorância. Jó reconhece a sua pequenez e diz: Senhor, tu sabes. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar da situação a qual ele estava passando, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido seus filhos, mas ele diz: louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus estava na vida de Jó. A vontade de Deus foi cumprida na vida de Jó. Para e pensa, olha a situação que Jó passou. Meu Deus, quanto sofrimento. E olha o que foi que Jó fez. Quanto sofrimento ele passou. E aí você olha para a situação que você está passando agora e diz assim: Senhor, está doendo, eu estou sofrendo muito. Deus, Ele sabe o tamanho da sua dor. Mas saiba de uma coisa: Ele não permite uma dor maior do que você possa suportar. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está de pé, é porque Deus está te sustentando. Enquanto você não entender isso, você não vai chegar do outro lado. Faraó deixou o povo ir. Faraó, depois que perdeu o seu filho, deixou o povo ir.
Mas era apenas uma farsa. Quando o povo começou a caminhar, ele pegou os seus cavalos, os seus cavaleiros, e colocou atrás, correndo atrás do povo de Deus. E quando o povo de Deus estava encurralado, na frente tinha um mar. Muitos do que estavam ali, no meio do povo, ainda assim duvidaram do poder de Deus. Mas Deus, que Ele é um Deus tremendo, Deus, que tem todo o poder na palma da sua mão, usa coisas pequenas, usa coisas simples. Moisés, pega a tua vara, o teu cajado, levanta, porque este povo que você está vendo, vocês não vão ver mais. Este povo que você está vendo, vocês não vão ver mais. E neste momento Deus abre o mar vermelho para o povo dele passar. Irmãos, irmãs, você, ouvinte da palavra de Deus, deixa eu te explicar uma coisa. O mar vermelho, ele abriu de trás para frente. Há uma possibilidade, fisicamente, do mar abrir de frente para trás. Mas ele abriu o contrário, de trás para frente. É impossível. Só Deus pode fazer. Só Deus tem condições de fazer isso. Então entenda, a situação pode ser difícil, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Só você pode rejeitar essa promessa. Só você pode virar as costas para Deus, porque Ele não vai virar as costas para você. Ele vai estar lá. Não adianta você sair de um ponto para outro, sair rodando, não. O que Deus tem para fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer no lugar que Ele assim desejar. O que Deus vai fazer, se necessário for, Ele vai trazer alguém do outro lado. Se necessário for, Ele abre o mar. Se necessário for, Ele para o sol. E enquanto o seu povo não ganhar a batalha, o sol vai ficar parado. O sol e a lua vão ficar nos seus pontos. E enquanto o povo de Deus não ganhar esta batalha, entenda isso. Creia nisso. Confie em Jesus. Confia em Jesus, porque Ele sim pode fazer. Glorifica o nome dele. Está difícil? Glorifica. Eu sei que é difícil. Eu já passei por muitas coisas. Muitas vezes a voz até não sai. O choro é tão grande que a voz não sai. Mas saiba que o Espírito de Deus, Ele age nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele vai levando as suas orações até o trono de Deus. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa fazer por onde? Você precisa se esforçar. Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1, eu gosto muito desse texto, ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos, Ele vai abençoar onde você colocar a planta dos seus pés. Ele vai fazer com que as bênçãos dele cheguem até você. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas há uma condição. Você tem que se negar a si mesmo. Você tem que colocar-se na posição para que Ele possa agir na sua vida. Os homens, eles têm as suas orações impedidas quando eles maltratam, quando eles não servem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E muitas vezes você está na situação e aí você está lá sentado. Aí você começa a conversar com Deus. Senhor, eu tenho orado e não tem passado isso. Aí você pega e faz um propósito com Deus. À meia-noite você vai, se dobra de joelho. E aí você começa a orar e chora. E pede a Deus que resolva a situação.
E você diz, mas Senhor, por que o Senhor está calado? Por que que eu tenho falado, eu tenho orado e o Senhor não tem me ouvido? Eu vou até para a igreja e lá eu oro e peço. Eu peço para outras pessoas orar por mim. Mas por que que não tem acontecido nada? E aí vem a grande pergunta. Você está cumprindo os mandamentos que Deus te determinou? Você está cumprindo e ouvindo a vontade de Deus? Você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você está amando as coisas de Deus com responsabilidade, aquilo a qual Deus colocou nas suas mãos para fazer? Você está amando a igreja como Cristo amou a igreja? Se não, pare e pense. Isso pode estar impedindo as suas orações, porque a palavra de Deus nos garante isso, que o homem tem as suas orações impedidas. Tem as suas orações impedidas. É necessário reconhecer que somos falhos. É necessário reconhecer que só existe um Deus. E só Ele pode mudar a sua situação. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar aqui nesse primeiro dia da campanha. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode se levantar contra os seus ungidos? Quem é que pode se levantar contra o povo a qual o Senhor resolveu abençoar? Quem é que pode amaldiçoar aquilo que Deus resolveu abençoar? Nada, nem ninguém. Então confie em Deus. Cuide em fazer tudo aquilo a qual Deus ordena. Guarde os seus mandamentos. E aí você verá prosperar o seu caminho. Aí você verá coisas diferentes acontecer na sua vida. Mas enquanto não, se você ficar aí reclamando, se você ficar aí murmurando e não ouvindo, tampando os ouvidos para não ouvir a voz de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Esse deserto, ele não vai passar não. Esse deserto vai continuar e você vai ficar rodando e nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus está de braços abertos para te receber. Mas você está virando as costas para Deus. No próprio instante que você se colocar na posição e ouvir a voz de Deus, aí sim você vai começar a ouvir o agir de Deus. Você vai começar a ver o agir de Deus. Porque agindo Deus, não há quem possa impedir. E esta é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração. E que quem entrou depois, se quiser anotar, para você meditar nestas palavras, se encontra em Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e que se cumpra a vontade de Deus na vida de cada um. E nunca esqueça que nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Só você pode virar as costas para Deus. Mas Deus, Ele nunca vai virar as costas para você. Então fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus, se assim Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, assim nos permitir. Amém e amém.